Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus pelas bondades dele, né? Glória a Deus pelas misericórdias. E tá aí o título, né? O que é adoração genuína? Para adentrar nesse assunto, é preciso conhecer sempre qual é o caminho que é contrário, né? O caminho contrário para que se adore ao Senhor de forma genuína. Precisamos conhecer os dois lados da moeda, né? Para entender o percurso das coisas. Por que elas se tornaram o que são, né? Por que é tão difícil que haja santificação, transformação, né? Então a gente precisa conhecer os dois lados. Aqui, deixa eu ver aqui, gente, peraí. Coríntios, acho que Coríntios. Segundo Coríntios, eu vou ler aqui a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, tá? Só vou ler um verso só. É interessante dizer que quando se trata da adoração, do louvor, que foi o último vídeo aí, são assuntos seríssimos. E a luta espiritual é grande. Então eu vou fazer uma oração breve, tá? Em favor, consagrando essa mensagem ao Senhor, né? Porque tudo é consagrado, mas é sempre bom verbalizar, né? Glorioso, Altíssimo, Soberano, gratidão, Pai, pelas oportunidades diárias, pelo crescimento no conhecimento da palavra do Senhor, no Evangelho que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, que nos traz a razão do que é ser adorador, do que é ser cristão. E viver em combate diário de tudo aquilo que é contraditório, que é contrário a uma vida de fé edificada no Senhor. Então que o Senhor opere de forma grandiosa no discernimento, seja consagrado ao Senhor tudo que for feito para o Senhor, através da minha vida, e que o Senhor repreenda todo e qualquer tipo de dificuldades e distrações. Em nome de Yeshua, amém. Eu vou ler aqui 2 Coríntios. A segunda carta aos Coríntios, eu entendo assim, né? Porque quando a gente vai meditando, se aprofundando, a gente vai entendendo, o Senhor vai clareando a mente da gente. São palavras de exortação, porém com uma profundidade cautelosa. A primeira carta, ela já é um tanto mais severa na forma do apóstolo colocar as coisas, por conta das razões, por conta do que estava acontecendo ali a respeito aos coríntios, tá? Então, na segunda carta aos Coríntios, é como se lá as pessoas estavam tendo dificuldades de compreender. E ainda estava nas práticas, estava na questão da inconstância e tal. Na segunda carta dá a entender que esse mesmo povo, ou aqueles que perseveraram no conhecimento, que entenderam que ali estava a palavra de vida, estavam se aprofundando, dá a entender que esse povo ele é o mesmo que está ali prosseguindo, né? Resistindo. E aí o apóstolo ele já coloca palavras mais profundas, como por exemplo aqui, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, eu vou ler os versos 4 e 5, que vai dizer: o Deus, e o Deus aqui é com D minúsculo, tá? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Deus, que é a imagem de Deus, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Yeshua, a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Então, ele coloca aqui uma questão como se ele estivesse clareando para aquele povo qual era o objetivo.
da persistência em ser categórico, né, na forma de fala, para trazê-los à compreensão dessa responsabilidade cristã que também vai ser colocada no Evangelho. E para falar desse assunto, o que é adoração genuína, né, de responsabilidade do indivíduo em particular, é muito importante, porque é o curso da redenção, é o curso da vida cristã, de fato, é o curso da verdadeira fé, né? Que vem pelo ouvir a palavra do Senhor e de uma vida edificada. Aconselho vocês que vocês assistam, tá aí no canal, o título é Sobre o Trono de Satanás. Satanás, eu já coloquei, né? O significado desse nome, se você for buscar no Google, vai te dar uma noção de divindade mesmo, de algo ou de alguém que se rebelou contra Deus, porque isso foi proposital. Nós não recebemos a palavra do Senhor direto da mão de quem foi inspirado ali, né? Houve a necessidade da tradução. Foi escrita no hebraico, talvez até no hebraico arcaico. Existem muitas comprovações de inúmeras folhas de pergaminos. Então, o que chegou para nós, eu creio, foi da vontade do Senhor, mas é de conhecimento de quem é estudioso bíblico que os nomes, o nome do Criador foi mudado, o nome do Filho foi mudado, o número dos personagens foram mudados. E também, né, dessa divindade aí, vamos dizer assim, que foi colocado como uma divindade, mas na verdade é um anjo, é um espírito, né, que se rebelou contra o Senhor. Satanás, para o povo Congo é todo o continente africano que pelos franceses foi ali mudado, não só os franceses, né, mas como eles eram predominantes ali na questão das autoridades, né, eles mudaram, né, para países. No Brasil é conhecida essa divisão por estados, né, porém o continente africano é conhecido por 55 países. Mas é todo o Congo, né? E o Brasil tá cheio desses descendentes do Congo. É muito interessante isso. É algo assim extraordinário, né? Bem, então era o nome, a palavra que não é nome, a palavra Lúcifer era conhecido como ácido, algo ruim, algo perigoso, algo danoso. Era conhecido como ácido, e vamos aqui respeitar, porque eles são o povo originário, né? Toda a terra aí é filho de África, da mama África, né? Muita coisa foi mexida. No que diz respeito, o nome, né, foi mudado. De fato, isso é real. Mudaram o nome do Salvador com propósito, para que esse nome não fosse conhecido, expandido. Mudaram o nome do Criador para que as pessoas, assim como está no mandamento, não falassem o nome dele em vão. Deus, com D maiúsculo, é uma divindade que está acima de tudo, né? Não é nome, é um nome dado a uma divindade, né? Que está acima, mas não é nome próprio, né? Não é o nome do Criador. E trocar aqui o nome, né, de Lúcifer para Satanás faria uma confusão terrível na cabeça. E por que eu estou falando disso? Porque esse Deus aqui na época que o apóstolo aqui está instruindo as pessoas, se tratava do mesmo. Em Eclesiastes vai dizer, é muito interessante, né, que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes também vai dizer que não lembramos do povo da antiguidade.
e outras gerações que virão tão pouco se lembrarão. A história, ela não inicia no Éden, tá? A história da humanidade antes já era conhecida. Tá aqui relatando como que as coisas foram feitas, mas isso não significa que foi a partir dali que tudo passou a existir, tá? O que passou a existir, sim, mas não quer dizer que a história foi a partir dali, do Gênesis 1. Tem muita coisa que não veio para nós. Porém, a Bíblia, né, ela nos revela, ela é reveladora. E eu coloquei essa questão dessa palavra, Satanás, que não é nome, para vocês entenderem o porquê que eu vou colocar aqui. Ao invés de Satanás, vou colocar Lúcifer, tá? Não estou mudando a palavra do Senhor, pelo amor de Deus. Mas isso aqui é importante para dar uma clareada na compreensão. Eu vou ler Jó 2, se vocês quiserem acompanhar, né? Aqui vai falar sobre a provação de Jó. Jó foi provado, né? De forma muito dura. Eu vou ler até o verso 6 que diz: No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Lúcifer também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Lúcifer: De onde você veio? Lúcifer respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Lúcifer, abre aspas, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo, sem motivo, fecha aspas. Abre aspas, pele por pele, fecha aspas. Respondeu Lúcifer, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Lúcifer, pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Eu já falei a respeito desse capítulo aqui há um bom tempo atrás, acredito que uns 3 anos atrás. E é interessante como que a leitura, ela nos revela muito, tá? Porque quando esses anjos vão apresentar-se ao Senhor, eles não estão apresentando sem nenhuma razão não, tá? Isso aqui denota que eles tinham as suas responsabilidades e tinham que prestar contas ao Senhor, tanto quanto Lúcifer, né? Quem é Lúcifer, né? Depois eu continuo aqui, mas quem é Lúcifer? A gente precisa saber quem é, quem foi, se inteirar mais para entender que nada foge do controle do Senhor. Aqui em Ezequiel, capítulo 28, eu vou ler a partir do versos 11 que vai dizer: Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição. Era, tá? Era. Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe. Safira, carbunclo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Qual era a função dele? Querubim guardião. Aí vocês vão entender, Jó, tá? Pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou.
Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Por causa do seu esplendor. Bem, vamos aqui associar uma coisa à outra. Peço que vocês estejam muito atentos, tá? Por favor. Esse anjo guardião, querubim, guardião conhecido como querubim, ele tinha responsabilidades aqui na terra, né? Então, nós não conhecemos, mesmo através dos historiadores, não nos é dado a conhecer todas as coisas, o porquê da muralha da China, o porquê do Machu Picchu, né, se não me engano, das pirâmides no México, no Egito, o porquê das pedras da Geórgia, pedras e outra que eu me esqueci, agora até falei dela, né? É tanta coisa, né? Tanta história através da arqueologia ainda viva que o Senhor permitiu que não fosse de tudo destruído, para que a gente, ao conhecer a palavra do Senhor, associar, né, a esse tempo antigo que não lembramos. Mas tá aí, tá, a história tá aí, a arqueologia tá aí comprovando, né? E a gente consegue até encontrar com muita facilidade. Tem filmes que falam, sempre mostrando uma pitadinha ali de coisas que esclarece pra gente, ilumina a mente da gente. Bem, então ele tinha, né, uma influência na questão do comércio. Ele não estava aqui à toa. E ele estava com a permissão do Senhor. Existia a necessidade de haver guardiões do povo do Senhor. Não só nos céus, que aí a gente só vai pensar assim, mas o céu, gente, é uma outra dimensão, é uma outra realidade. O Senhor não criou o povo aqui e deixou meramente entregue. Hoje nós vemos essa destruição total aí de vidas por conta da violência e tudo mais, né? Mas vamos levar em consideração que algo tremendo foi feito por nós. O Senhor pisou a essa terra no Filho e através do sacrifício dele nós temos a redenção. Então o povo que compreende a palavra do Senhor tem a proteção. Se vai se tornar um mártir por uma razão ou outra, é uma outra questão. Nós não estamos isentos de passar por aflições, por dificuldades. Não, mas existe promessas tremendas a respeito do povo do Senhor. E existe aí, né, claro, que não é visto aos nossos olhos nus, mas existe essa proteção, sim, assim como existe as potestades, né, aquilo tudo que é invocado, infelizmente, pelos homens. Existem os dois lados da moeda, né? Porém, além da moeda está o Senhor está no controle de tudo. Então, esse guardião, a permissão que ele tinha de perambular pela terra, né? Também faz com que ele questionasse ao Senhor em relação a essa humanidade criada, né? Que estava abaixo desses seres celestiais, que também tem um livre-arbítrio, mas tem poder, cada um foi criado com um propósito, está muito próximo do Criador, conhece ele mais próximo, conhece as coisas grandiosas e sagradas. Então, para que o Criador, né, tornasse um ser composto de corpo, alma e espírito, como o templo vivo dele, que somos nós, eu estou falando da adoração. Tudo aqui tem a ver com adoração, gente. Era esperado, né, inclusive de Lúcifer, que depois se revela e é retirado ali toda a sua glória,
é esperado dele questionamentos. Ué, a exigência do Senhor, o Senhor é exigente em relação à adoração, a tudo. Ele tem suas hierarquias e sua ordem celestial. Então, agora, essa criação humana que está nessa atmosfera terra, vou colocar assim, né, os terráqueos, para se tornar templo, morada, santuário, edifício, que está escrito no livro dos Coríntios, do Senhor, tem que ser algo, né, convincente, né? Tem que ser algo que de fato, dentro das hierarquias e juízes, esse ser seja, não é questão de merecimento, seja absolvido das culpas, absolvido dos seus crimes, dos seus pecados, né? Seja conquistador, não vou falar merecedor jamais, mas seja conquistador da salvação, né? No Filho, pelo sacrifício. Então existe, certamente que existe os questionamentos, e a prova disso está aqui, Jó, antes de Yeshua. Se eu coloco esse personagem tremendo e veja que o testemunho é dado a Lúcifer sem que ele pergunte. O Senhor já fala a respeito de Jó, né, de uma forma convincente, de que ele era um homem temente, de que ele íntegro, temente, e o mais importante, que isso aqui, gente, é um testemunho que o Senhor está dando a respeito de um homem, tá? Irrepreensível. E o Senhor chega a dizer, não há ninguém na terra como ele. Vistes, por que vistes? Por causa do acesso. Quer dizer que Jó conhecia Lúcifer? Não estou dizendo isso, não estou dizendo que está na Bíblia. Mas Lúcifer conhecia Jó. Então o Senhor, ele coloca aqui quem é Jó, né? E em seguida ele põe pele por pele. Por quê? Na questão, eu já falei bastante disso, não vou me aprofundar. O texto ele é extraordinário. Mas o que Lúcifer coloca aqui, né? Pele por pele, no versos 4, respondeu Lúcifer: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Porque na questão extrema, né? O homem, ele, no entendimento aí, pela questão do que é o ser humano, esse querubim, ele está colocando, vai chegar um momento que ele vai virar as costas para ti. Vai chegar um momento que o Senhor verá que ele não tem essa capacidade toda aí, que é um fraco, que é apenas carne, que não tem uma mentalidade espiritual. O que predomina não é o espírito, não é a alma, mas é sempre os desejos carnais. Infelizmente, é o que nós vemos, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Porém, Jó era um diferencial. E Jó e os Jós, né? Depois nasceriam através da consciência, da renovação da consciência, para entender quem somos aqui na terra. Aí o Evangelho já vai colocar essa questão, né? De templo, morada, santuário, a depender do conhecimento, da transformação, da nova conduta. O que nós nos tornamos? Devemos nos tornar como Jó. Jó está antes. O Senhor faz esse testemunho a respeito de Jó, mas Jó é um diferencial. Depois de Yeshua, e o que diz a palavra? Todos estavam separados. Inclusive Jó, todos estavam separados da glória, né? Então, o Senhor quis trazer a redenção através de Yeshua, para que nós tivéssemos conhecimento glorioso dos feitos do Senhor e nos rendêssemos a uma nova vida cristã, né? Para que a gente compreenda a santidade do Pai e como que devemos adorá-lo, né? Como que devemos cultuá-lo, louvá-lo, né?
como que devemos viver, porque a nossa vida, o que a gente faz na nossa vida, ela gera é como se fosse um jejum santo. Se você se guarda do mal, você está jejuando para o Senhor o tempo todo. Então, o conceito de jejuar, o conceito de louvor, o conceito de adoração precisa ser transformado numa consciência liberta, a partir do momento que você tem o conhecimento bíblico. Não pode ser da forma condicionada pelo mundo, tá? A gente tem sempre que buscar o conhecimento de como é viver em Cristo, como, o que é Ele viver em nós, qual é a nossa responsabilidade. Então aqui esse diálogo entre Lúcifer e o Senhor é como se fosse um tribunal, né? E quem é o julgado ali? É Jó. O Senhor está falando, o Senhor Todo-Poderoso está falando, esse é ele, mas do outro lado Lúcifer está dizendo, tá, mas vamos chegar nas etapas. Eu só vou ficar convencido de que ele é o que de fato o Senhor diz depois que ele passar pelas etapas. Basicamente é isso. E ele passou, né? Ele passou pelas perdas e passou pelas aflições físicas, provando que a carne para Jó não era mais importante do que a lucidez mental, do que a clareza de quem é o Senhor, tanto que ele vai falar aqui quando ele ouve aquele monte de notícia terrível, né? Ele fala aqui no versos, já é o capítulo 1, tá? Ele faz aqui no versos 21. E disse, abre aspas, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui não foi suficiente, porque a etapa das perdas materiais, familiar, ele tá com essa consciência, mas não foi suficiente para o querubim, né? Ele queria que ele fosse de fato, que ele provasse de fato que essa carne de nada vale. E que mesmo que ele vá para a sepultura, ele vai glorificando ao Senhor. Ele queria saber. Por quê? Porque ele não é onisciente como o Senhor é. O Senhor já sabia, por isso o Senhor permitiu. Tá bom então, que ele pediu pele por pele, só poupe a vida dele. Então o Senhor sabia que a vida de Jó é que glorificava. Amém? E esse anjo, eu li lá em Ezequiel, acredito que vocês se atentaram, né? Mas eu vou voltar aqui, porque eu quero adentrar no assunto, no vespeiro aqui, tá? Que é essa questão dessa divindade que é colocado como se fosse o Deus, porque ele quis ser igual ao Senhor. E existem pessoas aqui que adquiriram terra por preço, que acumularam e acumulam riquezas, subjugam sobre vidas, que tem o seu Deus, né? Não estou falando, estou generalizando, que tem o seu Deus. Onde há a ação do mal, o Senhor não está presente nisso. O Senhor não compatua com trevas, tá? E eu não vou aqui falar de trevas das suas formas, porque estou falando para adultos e vocês sabem o que está escrito na palavra do Senhor, que não herdarão o reino dos céus. Os feiticeiros, os imorais, os idólatras, os assassinos. Então, todo esse tipo de gente não vai herdar o reino do Senhor. E aqui, no versos 17 do capítulo 28 de Ezequiel, diz: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Por isso que Provérbios vai falar que Deus odeia o orgulhoso em seu coração. Porque o orgulho, ele fecha portas, ele tira acessos, né, de transformação, de vida santa no Senhor. Então o orgulho, ele é terrível,
Então esse anjo que foi, né, criado para ser um querubim guardião e que tinha ali um esplendor, que foi coberto de glória, né, no sentido das coisas que ele representava ali e para que ele foi criado, da forma como ele se ordenhava, onde que ele estava, a autoridade que ele foi colocada. Então ele tinha esse esplendor, só que esse esplendor, ele é entendido pelos rebeldes como se ele fosse o Deus, de fato, né? Um Deus com D minúsculo, o Deus do século do apóstolo aqui, e o Deus de todos aqueles que não aceitam ao Senhor, né? Não glorificam ao Senhor, como está escrito lá em Romanos 1. Aqui em Gênesis, capítulo 1, vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versos 3, disse Deus, entre aspas, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aí aqui no versos 14 vai falar a respeito do luminar maior e luminar menor. 14 e 15. Que foi o que o Senhor fez, o Senhor falou, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sirva eles de sinais para marcar estações. Vou falar aqui alguns detalhes para vocês entenderem como eles associam essa luz que o Senhor falou no princípio, porque eles perguntam, tem gente que pergunta, que luz é essa? Aí eles associam como Lúcifer. Por quê? Lúcifer é o portador da luz, tá? Esse é o significado do nome, portador da luz. Escrito lá em Apocalipse também como a estrela da manhã. E quando eles colocam, um povo determinado o chama como a estrela da manhã. Se não me engano, é o povo chinês. Se vocês não perceberam, então eu peço que vocês, né, comecem a observar. Se vocês não observaram, principalmente em tempo nebuloso, assim, de neblina, né? Nebuloso não, gente, em tempo de neblina. Vocês observam antes, antes das 5 da manhã, 5 e pouco, quando o dia já está amanhecendo. Nós não vemos o sol, esse luminar maior. O sol ele vai levantando, aí Eclesiastes vai dizer, o sol se levanta e depressa ele retorna para o lugar de onde ele se levantou. Aí já tem que entrar em outras questões, porque a Bíblia descreve uma terra plana, estacionária, que não se pode se mover. Existe esse firmamento, essa cúpula que está acima, e o giro do Sol e da Lua, todos os cosmos celestiais, né? Tudo alinhado dentro da ordem do Senhor. Tem os 4 ventos na terra. O livro de Jó vai desenhar bem como que é toda a criação do Pai. E essa luz, né? A estrela da manhã, que é algo dado, não está na Bíblia, é o nome dado pelos homens, né? Que associa a Vênus e ao próprio Lúcifer. Tá no Apocalipse, né? A estrela da manhã. Então, os homens têm ele como essa luz, só que essa luz aqui não está se referindo a ele. Porque a gente tem que se questionar assim, né? Puxa vida, que luz é essa? Já que o sol e a lua que nós conhecemos. Então, vocês observem que antes do sol aparecer, eu sei que a terra ela é imensa, né? A parte seca da terra é imensa, incluindo aí o oceano e tudo mais. Mas sempre clareia antes do sol. Então, é essa luz que o Senhor criou. Para depois criar, que a Bíblia está falando, né? Tô falando coisa da minha cabeça. Só que tem a questão da observação e do que está escrito. E que as pessoas não se atentam a isso. Então, se não é, que luz é essa?
Vamos para João. Vamos para João. João 1. João 1. João 1, né? Do 1 ao 18. Que vai dizer, ó, mas nem precisa ler tudo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe seria feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aí muitos vão falar assim, mas isso aí não é Yeshua, né? A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz. Ele próprio, João, não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a luz, a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos a sua plenitude, palavra sobre graça. Verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua, Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, tornou conhecido. Então, a luz é o Filho, luz é a palavra. A própria palavra diz, né? Que ele é o Verbo que se fez carne. A palavra coloca ele como o pão da vida. Ele é a palavra, né? Ele estava no início com Deus. Aí fala, ele era Deus, né? Porque aí vocês não podem ficar confusos, né? Porque em questão de autoridade na terra, o Senhor colocou o representando, tá? O Filho, por isso que muitas palavras dele, ele vai colocar: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Como perguntas, mostra-me o Pai, né? Tá lá no Evangelho. O Senhor colocou todo o poder e autoridade nos ombros dele, como está escrito em Isaías 9. Para que todas as coisas fossem subjugadas a ele, tá? Então, ele é a palavra. Só que como querem destruir o Rei da Glória no conhecimento para a humanidade, tiraram o seu nome, blasfema o tempo todo. Tem até um Talmud aí, uma coleção de livros que fala mal dele. Tem outros que só o consideram como profeta. Por isso que a palavra vai dizer
se não confessar que o Filho veio em carne, é o quê? Anticristo, né? Anticristo é todo aquele que não confessa que o Filho veio em carne. Então, muitos anticristos se levantaram na terra e criaram suas divindades e ainda renderam honra a Lúcifer, colocando ele como essa luz que é Yeshua, que surgiu lá do início. Isso é muito importante, gente. Eu tinha que estar falando somente disso, porque tem muita gente que lê aqui e não entende, ou tem gente que lê e passa despercebido. A maioria passa despercebido. Eu nunca vi um pastor falar disso. Somente um rapaz até me trouxe a curiosidade de pesquisar mais. Eu falei, quer saber? Eu vou incluir aqui na questão da adoração, que tem muito a ver. Então estão adorando a esse querubim que se rebelou ao Senhor e não a Yeshua. Por isso, de forma proposital, negam de diversas maneiras. E hoje, onde nós poderíamos ter uma expansão do conhecimento do Evangelho para a salvação de todo o que crê, as pessoas estão mergulhadas em idolatrias, no orgulho, na ganância, nos 7 pecados capitais, que eu também coloquei um vídeo falando disso, eu aconselho que você assista, para que as pessoas estejam nas trevas e não na luz, né? Porque a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam através do conhecimento. A gente levando o conhecimento da luz, da verdade, ela vai derrotar trevas. Eu não sei se o vídeo vai ser publicado. Sempre que eu falo assim, ela acaba sendo. Então, louvado seja o Senhor, porque eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Tempo é algo que nós não temos. O mundo se tornou perigoso para quem é justo, para quem quer viver de forma correta, para quem quer ser verdadeiro, correto por conta da sua integridade. Viver, né? Porque quem é assim é algo muito normal, comum, só que no mundo onde a gente vê que as coisas andam para outro percurso e o que é inadmissível é que pessoas que se dizem religiosas e não descrentes, como eu li lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, tenham hábitos duvidosos e estejam dormindo, estejam cegas, né? Eu teria mais palavra para colocar aqui, mas eu acredito que isso já tenha sido, né? Mas tem algo aqui interessante em Apocalipse. Eu vou correr. Gente, já o tempo já tá indo embora, mas isso aqui em Apocalipse seria muito interessante. Eu não sei se, né? Eu vou dar uma acelerada aqui. Capítulo 12. Peraí. Não vai dar, gente, para ler tudo. Mas eu aconselho que vocês leiam, eu vou falar a respeito. Aqui no capítulo 12 vai falar a respeito da mulher e o dragão. Você lendo, você vai ver essa perseguição, né? E entenda que está falando de Maria, né? Quando Maria estava grávida, e aí depois quando teve um menino, foi para o Egito, se escondeu um tempo. A linguagem aqui, ela é algo assim, né? Incrível. Por quê? Que muitos associam como se fosse uma palavra profética. Porque João teve essa visão, né? Peraí, como é que é a visão de algo que já tinha ocorrido? Pois é, mas tem um propósito, tá? Dentro dessa mensagem aqui, e que ela se encaixa bem no que eu tô colocando. Então vocês percebam que a perseguição para que o menino para que a luz verdadeira não viesse ao mundo, tá? Foi muito grande. Por isso que a gente tem que consagrar o Senhor a respeito desses assuntos, porque é seríssimo. Isso aqui abre os olhos das pessoas e vejam o quanto que a luta de fato é espiritual. Só que usaram pessoas, né, para que estivesse acima das águas, para que tivesse a cargo de uma imagem de santidade e que tivessem muitos seguidores, para apagar a palavra do Senhor através das crenças, das liturgias e
das questões feitas em culto. Tá tudo contrário ao que a palavra coloca do que é culto. Tem muita mensagem que nos mostra a reverência do culto, mas não dá para falar tudo, tá? O evangelho está repleto. Estejamos atentos, né, para não estar profanando o santuário que somos nós, o corpo. Qualquer pecado contra o corpo peca, ou seja, as ações de pecado vai trazer dano para o corpo. Porque o Senhor entende que até que a pessoa seja esclarecida no todo e entenda o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, leva tempo, dedicação e conhecimento do Evangelho. O Senhor entende que a gente está no mundo onde tudo favorece ao engano, ao Deus dos reinos da terra, o Deus que cega, o Deus que exige adoração. Por isso que as pessoas estão mortas, jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Então que vocês se alimentem mais e mais da palavra do Senhor, porque a luta ela é severa, só que nós estamos no novo tempo. Depois do sacrifício do Senhor, nós temos aí a redenção por fé e as coisas se tornou melhor para nós humanos, né? Os anjos estão aí, os querubins guardiões estão aí nos guardando, mas a gente precisa guardar o nosso coração. Por isso que a palavra fala, né? De tudo que se tem, tudo que se pode guardar, guarde o coração. Então vamos ficar atentos, tá bom? E dar graças ao Senhor e buscar entender a mensagem do Evangelho para que a gente se instrua e coloque em prática o que o Senhor quer de nós, amém? Então fiquem todos na paz. Até a próxima, pessoal.